e, bom, é especializado em teoria de cordas, supercordas e etc. E fez 2 pós-doutorados na Universidade de Uppsala, na Suécia. E agora ele é professor da UFRJ. E, por curiosidade, ele foi meu professor de Métodos de Física Teórica 2 e é um dos culpados de eu ter virado cordista, né? E ter vindo para o IFT. Então... Então, bom, agora ceder a palavra aí ao professor Tales. Foi? 1, 2, 3. Todo mundo me ouve? Ok. Bom, então, primeiro agradecer ao Rodrigo pela apresentação, agradecer à comissão como um todo pelo convite, né? De fato, esse convite para mim é muito especial, em primeiro lugar, porque, como o Rodrigo mencionou, eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no IFT. Então, entre os anos de 2009 e 2015, eu estava por aqui. E, mais do que isso, em 2012, né, eu estava na comissão organizadora do 35º Congresso Paulo Leal Ferreira, né? Então, agora, 10 anos depois, tive essa honra de ser convidado aí como palestrante, está do outro lado, né? O bom é que agora eu vou poder assistir as palestras, né? Porque quando a gente está na comissão, a gente não assiste, tem que ficar correndo para lá e para cá. Tá. Mas, enfim, então eu queria agradecer aí pelo convite. A ideia dessa palestra, né, vai ser mencionar algumas ideias que surgem no contexto da teoria de cordas, mas que acabam extravasando para outras áreas, né? E falar um pouco dessas aplicações. Obviamente, eu vou estar enviesado por coisas que são mais próximas da minha própria área de pesquisa, né? Existem várias aplicações, várias influências, digamos assim, da teoria de cordas, mas certamente vocês vão ter oportunidade de ouvir sobre outras coisas ao longo do congresso. Então, para começar, como eu vou falar de cordas, e, enfim, nem todo mundo conhece de cordas, né? Eu vou fazer uma introdução breve, na verdade vão ser 2 introduções, né? Então, uma falando mais de aspectos históricos, né? Fatos importantes que aconteceram durante o desenvolvimento da chamada teoria de cordas. Depois eu vou fazer uma apresentação, uma introdução mais técnica, mostrando realmente, né, o formalismo, mais ou menos como é que funciona, quais são as ideias por trás, e que eu acho que vai ser importante para que vocês possam apreciar melhor os resultados que vêm depois, né? Entender o que está acontecendo. E aí, finalmente, eu vou falar das aplicações da teoria de cordas na pesquisa atual, né? E, de novo, sempre enviesado mais para o meu lado, e terminar com alguns comentários finais, né? Bom, então essa história começa com a gente olhando para essa tabela aqui, que com certeza todo mundo aqui já viu essa tabela várias vezes, né? Isso aqui é um resumo do modelo padrão das partículas elementares. Você tem aqui desse lado os férmions, que são responsáveis pela matéria, os bósons, que estão responsáveis pela interação da matéria, né? E aí, de repente, você olha para isso e fica com a impressão de que sempre foi assim, né? Estava escrito em alguma pedra, em algum lugar que alguém encontrou isso cavado, e aí, bom, a gente só segue isso até hoje porque tem que ser assim. E, na verdade, isso foi o resultado de anos e anos de experimentos, né? Enfim, considerações sobre a natureza que fizeram a gente chegar nesse estado atual das coisas, que é o que a gente entende como a teoria que explica aí, de maneira bastante satisfatória, a interação entre partículas elementares. Mas, bom, isso nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi tão bem entendido. E, de fato, lá nos anos 60, né? Como o professor Alexandre lembrou, que era a época da física nuclear e tal, o pessoal que trabalhava com física de partículas estava jogando um monte de coisa em cima da outra para ver o que saía, né? Quando você pergunta para alguém que trabalha com física de partículas como é que você faz para abrir uma laranja, a resposta é: você pega a laranja e bate e joga na parede, né? Se você jogar com energia baixa, a laranja vai quicar e vai voltar. Se você jogar com bastante energia, a laranja vai espatifar. Se você jogar com muita energia, você pode até abrir a semente da laranja, desde que a parede resista ao choque, né? Mas, enfim, então, nos anos 60, dado aí o avanço dos experimentos com aceleradores de partículas, as pessoas começaram a ver que apareciam vários estados diferentes
que são estados que interagem por interações nucleares fortes. E aí tiveram a ideia de plotar esse gráfico aqui, que é essencialmente o momento angular intrínseco desses estados contra a massa ao quadrado dela, né? E se vocês olharem para esses dados, vocês vão ver que você tem uma relação aproximadamente linear entre o momento angular e a massa ao quadrado, né? Que via relatividade especial você pode entender como energia ao quadrado também. Bom, e além desses dados experimentais, já se sabia na época que se por acaso você considerar aqui uma corda relativística, né, girando, que é o que essa figura está querendo mostrar, já sabia que se você calcular o momento angular dessa corda e calcular a energia ao quadrado dela, você vai ter uma relação exatamente linear dessa, né? Isso aqui fica até como exercício para vocês, se vocês quiserem fazer, né? Pensa numa corda, tem que lembrar que o momento linear, se você pensa relativisticamente, tem aquele fator de gama, né? Mas aí se você fizer a conta direitinho, você vai achar isso. Bom, e aí ficou o pessoal pensando isso, né? Curioso, se eu tenho que ir para as partículas, ou o que eu penso que são partículas, eu tenho esse tipo de relação, né? E eu sei que cordas girantes relativísticas satisfazem a mesma relação, ou pelo menos aproximadamente a mesma relação, será que, na verdade, as partículas não seriam cordinhas, né, girando e tal? Não sei. E aí, paralelo a isso, tem a famosa amplitude de espalhamento de veneziano, cuja ideia é a seguinte, né? O que é uma amplitude de espalhamento em geral? Você tem aqui um estado inicial, em que você jogou duas partículas, lá, P1, P2, ou dois estados, mais geralmente, e aí saiu P3, P4, né? E aí, quanticamente, você não pode dizer com certeza o que vai acontecer. Você pode dizer que tem uma certa probabilidade de, dado que entrou P1, P2, sair P3, P4. E o que vai entrar no cálculo dessas probabilidades são as chamadas amplitudes de espalhamento, que o nome completo seria amplitude de probabilidade de espalhamento, né? De onde você vai tirar a seção de choque, etc. Aí esse camarada aqui, o Gabriele Veneziano, que é um físico italiano, ele olhou para esses resultados, né, e falou, bom, dado esse tipo de coisa, é claro que uma amplitude desse tipo só pode ter essa forma, né? Não pode ter nenhuma outra forma. Então ele postula essa fórmula, né? Ele fala, bom, só pode ser isso. E aqui, bom, para quem sabe o que isso significa, S e T são variáveis de Mandelson, para quem por acaso não viu isso ainda, não vai ter importância nenhuma, tá? Mas é só para ficar bem definida essa forma. Isso aqui são as funções gama de Euler, né? Que generalizam o fatorial. Enfim, aí ele postula essa fórmula, que explicava bem esse comportamento aqui e outras coisas também. E forçando um pouco a barra, a gente diz que essa introdução, né, esse postulado do veneziano dessa fórmula para amplitude de espalhamento desses estados tem um papel semelhante ao que teve o postulado de Planck, né, de dizer que a radiação ela só pode ser absorvida ou emitida em certas quantidades discretas, né, proporcionais à frequência, que deu a ideia posteriormente, muitos anos depois, de fóton, né? Mas, enfim, que está relacionado a isso. Mas no seguinte sentido, né? Quer dizer, ele tinha lá os dados experimentais, radiação de corpo negro, não sei o quê, e olhando para aquilo, ele falou, bom, para isso funcionar, eu vou ter que supor que a radiação só pode ser emitida ou absorvida, dependendo do contexto. Ele trocou, né? Às vezes ele achava que só podia ser emitida, mas podia ser absorvida em um contínuo, aí depois achou que, na verdade, não, era o contrário. Enfim, depois ele se convenceu de que eram as duas coisas. Só pode ser absorvida ou emitida em pacotinhos discretos de energia, né? Enfim, mas o ponto é que isso não veio de nada, né? Veio da cabeça dele tentando ajustar dados experimentais, e essa fórmula aqui também não veio de nada. Só que isso é tido como o nascimento, né, o marco do nascimento da teoria de cordas, porque, de fato, quer dizer, você já tinha aquela suspeita de que aquele comportamento linear de momento angular com massa ao quadrado pudesse ter alguma coisa a ver com cordas. E quando você monta lá uma teoria baseada em cordas relativísticas e, de fato, calcula amplitudes de probabilidade baseadas naquele formalismo, você encontra exatamente essa expressão, né? E aí, bom, as coisas começam a fazer sentido, né? Quer dizer, parece que aquilo ali são cordas girantes, se você calcula uma amplitude baseada numa teoria de cordas, dá exatamente a fórmula que veneziano postulou para explicar aquilo, parece que está tudo funcionando, né? Mas, tem sempre um mais, né, na história. Bom, nessa mesma época, o modelo de quarks estava começando a fazer sucesso, né? Então, uma outra maneira de explicar as interações fortes era você pensar que aquele bando de partículas, entre aspas, que você tinha, como pion, meson, rho, etc., na verdade eram formados de coisas menores, né? E aí, QCD era uma teoria de campos que generalizava, uma teoria de Young-Mills, né, que generaliza a teoria de calibre como eletromagnetismo, por exemplo. Então, tinha muito apelo, as coisas estavam funcionando, a ideia lá do veneziano também não funcionava tão bem para todos os regimes, né, apesar de explicar algumas coisas. Então, a coisa foi ficando ruim para a teoria de cordas. E, além disso, tinha um problema grave,
que não importasse o que você fizesse na teoria, tentasse modificar, fazer alguma coisa, era impossível se livrar de uma partícula sem massa e de spin 2 que aparecia no espectro, né? Interessava o que você fizesse, aparecia essa partícula lá de spin 2 sem massa. E essa partícula não era detectada, você nunca tinha visto alguma coisa assim, não tinha um hadron que tivesse, né, spin 2 e não tivesse massa nenhuma. Então, quer dizer, um problema muito grave, né? Mas aí, se a gente voltar aqui para o modelo padrão, né, que se supõe explicar a matéria e as interações entre a matéria, a gente percebe que talvez esteja faltando alguma coisa aqui, né? Não está faltando alguma coisa aqui? Quer dizer, eu tenho esse gluon responsável pela interação nuclear forte, fóton e os bósons ZW responsáveis pela teoria eletrofraca, né? Interação eletrofraca. E aí tem o Higgs, que aparece lá no mecanismo de Higgs. Não está faltando alguma interação, né, da matéria? Talvez a primeira interação que a gente estude, né, na vida, quando estuda física, faltando a gravitação aqui, né? Estranho. Então, deveria ter aqui, se a gente supõe que a gravitação funciona como o resto das interações, deveria ter aqui um bóson que medeia a interação gravitacional e que, por considerações lá de teoria de grupos, enfim, deveria ser uma partícula sem massa, como o fóton, pelo fato de ter um alcance longo, né? A massa tem a ver com alcance. Então, quando a partícula tem massa nula, isso implica que o alcance é longo. Em linguagem de força, você vai dizer que a força cai com o quadrado da distância, né? E, então, você esperaria que tivesse um graviton aqui, quer dizer, seria um bóson de spin 2 sem massa, e que a gente chama de graviton, né? E aí o que aconteceu é que, na verdade, a teoria de cordas cai para cima, né? Quer dizer, ela deixa de fazer sentido como modelo efetivo para explicar alguns aspectos de interações nucleares fortes, e, na verdade, ela renasce agora interpretado como uma teoria quântica da gravitação. Bom, e aí, a partir desse ponto, né, a teoria começa a atrair bastante atenção na década de 80, principalmente a partir desse resultado devido ao Michael Green e John Schwartz, que é o chamado cancelamento de anomalias. Então, muitas vezes você tem uma teoria clássica que faz sentido, mas quando você quantiza a teoria, aparecem coisas que não fazem sentido. Basicamente, você tinha uma simetria que é quebrada no nível quântico e tal. E aí uma coisa bastante não trivial que foi mostrada por esses dois caras é que na teoria de cordas você pode fazer, por exemplo, um espalhamento de gravitons e você não vai obter infinito ou coisas não renormalizáveis, né? Você vai obter um resultado que faz sentido. Isso foi a primeira vez que uma teoria que envolvesse gravitação quântica de alguma maneira, ainda que perturbativamente, produzisse resultados que fizessem sentido, né? E aí, para a gente ter uma noção de quão importante isso foi na época, né, o Witten deu essa declaração na época dizendo que, bom, ele já começa meio enviesado, né, falando que a teoria de cordas, no caso supercordas, é a única abordagem que faz sentido para a gravidade quântica, mas ele diz que até que esse resultado fosse demonstrado, né, esse cancelamento de anomalias, podia ser que só fosse, de fato, assim, uma estrutura bonita, mas que tivesse pouco a ver com a nossa realidade, né? Porém, esse tipo de ceticismo agora é difícil de justificar, né? Então, o Witten fala isso em 85, que após esse resultado de cancelamento de anomalia, é muito difícil você não ficar convencido de que essa teoria de cordas tem alguma coisa a ver com a natureza quântica da gravitação. Deixa eu aproveitar para falar que se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer um comentário em algum momento, fica à vontade, tá? A ideia é ser informal, a gente troca aqui. Bom, e aí, além desse resultado impressionante que foi o cancelamento de anomalias, também na década de 80 começam a surgir os primeiros modelos fenomenológicos baseados em teoria de cordas. Então, o que isso significa? Embora você tenha alguns problemas do tipo o modelo padrão não envolve gravitação, o modelo padrão explica bem uma quantidade impressionante de fenômenos, né? Então, se a teoria de cordas tiver alguma coisa a dizer para a realidade, de alguma maneira ela tem que incorporar o modelo padrão dentro dela. Então, você tem que ser capaz, né, de, por construções ali da própria teoria, reproduzir fenomenologicamente coisas que você tira do modelo padrão. E esse tipo de coisa começou a surgir na década de 80. Depois foi sendo aprimorado, até hoje tem bastante pesquisa nessa área. É o que se chama de fenomenologia de cordas, né? Ou string phenomenology em inglês. Mas, enfim, não é a minha área, também não vou saber falar muita coisa sobre. Só assim, informações tipo Globo Repórter. E aí também nessa década tem um resultado interessante que surge, que é a chamada fórmula de KLT, devido a esses caras Kawhi e Lewontin, que vai implicar essencialmente que gravidade pode ser entendida, num certo sentido, como o quadrado de Young-Mills. Então, você quer calcular alguma coisa gravitacional,
faz Yang-Mills, que é mais fácil, depois você eleva ao quadrado de alguma maneira, com muitas aspas, e aí você obtém o resultado gravitacional correspondente, né? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, porque isso está mais próximo de coisas que eu tenho pensado recentemente. Bom, isso é a década de 80, aí na década de 90 vem outro resultado impressionante, que é uma dedução, eu já vou explicar o que significa esse asterisco, dessa fórmula, né, da entropia de Bekenstein-Hawking, que vai te dizer que a entropia de um buraco negro é proporcional aqui à área do horizonte, né? Você lembra que o buraco negro, você, pelo menos aqui em 4 dimensões, né, espaço-tempo quadridimensional, você pensa com uma singularidade pontiforme. Se você se aproximar para além de um certo R, né, quer dizer, se a distância entre você e a singularidade for menor que um certo R, nada escapa mais dali, nem a luz. Portanto, se não escapa a luz, você não vê nada. Se você não vê nada, você chama de horizonte, né? O que acontece na praia, você chama de horizonte até onde a luz chega a você. Enfim, e aí, por conta disso ser uma esfera, né, em torno desse ponto, você tem lá a área da esfera, e embora você esperasse, talvez, intuitivamente, que a entropia tem a ver intuitivamente com quantidade de informação, né, fosse estar relacionado com o volume dentro dessa região do espaço, Hawking argumenta, via, enfim, argumentos semiclássicos e analogias com termodinâmica usual, que a entropia de um buraco negro deveria, então, ter essa expressão que é proporcional à área dele, não ao volume, né? E aqui, em particular, eu chamo a atenção para essa quantidade que aparece ali, que é o comprimento de Planck, né? Se você fizer análise dimensional e tentar construir algo com dimensão de comprimento, usando as 3 constantes fundamentais da natureza, constante de Planck, constante newtoniana da gravitação e velocidade da luz, você vai encontrar isso aqui, que é da ordem de 10 a menos 33 centímetros, que é a escala de comprimento em que você imagina que efeitos de gravitação quântica realmente sejam importantes, né? Por isso que no dia a dia você não precisa falar sobre isso, né? Porque é uma coisa muito, muito, muito pequena. Se eu não me engano, um próton teria da ordem de 10 a menos 15 metros, né? Portanto, 10 a menos 13 centímetros. Então, isso é 20 ordens de grandeza menor do que o raio de um próton, né? Então, enfim. Mas isso aparece ali, né? E, primeiro eu vou explicar o asterisco aqui, né? Então, quer dizer, essa dedução está entre aspas, porque, na verdade, isso foi um trabalho de Vafa e Strominger, em que o que eles fazem é deduzir isso num ambiente muito mais controlado do que os buracos negros reais que a gente via no universo, né? Então, basicamente, tinha uma teoria supersimétrica ali, que envolvia em 5 dimensões, mas por que eles conseguem fazer isso lá e não aqui? Porque lá eles tinham controle, né? A ideia é que você calcule essa entropia a partir de microestados, porque para isso aqui realmente ter uma conexão direta com o que a gente está acostumado de mecânica estatística, essa entropia deveria ser proporcional, né, ao logaritmo de microestados que você tem no dado sistema. Mas como é que você vai saber os microestados de um buraco negro? Em geral, você não sabe, mas nessa teoria que eles estudaram, você tem isso muito bem explicado. Você tinha um buraco negro que tem 2 tipos de carga, do tipo Reisner-Nordström, para quem sabe o que isso significa, e aí você consegue calcular isso precisamente, e eles encontraram que, de fato, se você calcula a área, que nesse caso vai ser um volume, né? Enfim, porque você está em 5 dimensões, mas enfim, vai ser o volume de um S3, que é uma esfera de 3 dimensões, você encontra essa relação, inclusive com esse fator de 1/4 aqui, né, na frente. Então, eles encontram precisamente, não é simplesmente proporcional, mas eles encontram que é 1/4 da área, né? E depois esse cálculo foi reproduzido para outros tipos de buracos negros, né? Mas, enfim, um cálculo para buracos negros mais realistas, tipo que a gente observa, não foi feito ainda. Isso está ligado com a ideia de holografia, né, que você consegue descrever a informação numa certa região do espaço através de uma teoria sobre a borda dela, né, alguma coisa que você sabe sobre a borda daquela região. Isso também tem a ver com a chamada correspondência ADS-FT, que surge nessa mesma época, né, e vocês vão ter um mini curso aí sobre isso, então nem preciso falar muita coisa, mas enfim, de qualquer forma, tudo isso está relacionado a esse princípio holográfico de que você consegue descrever o que está acontecendo dentro de um volume através da borda, né, informação só da borda daquele volume. Bom, e aí, resumindo aqui essa introdução histórica, né, algumas coisas ficaram de fora, mas não sei se vocês conhecem esse vídeo, senão eu recomendo, principalmente se vocês gostarem da música do Queen, porque esse menino aqui fez uma paródia, né, do Bohemian Rhapsody, que se chama Bohemian Gravity, em que ele explica basicamente algumas dessas coisas que eu falei aqui, né? Então depois vocês vão lá no YouTube assistir para se divertir um pouco. Bom, então, finda essa introdução histórica, se alguém tiver algum comentário ou pergunta para fazer, é um bom momento. Sim. Você falou que o gráfico teria que ter
você pode ver isso de algumas maneiras, quer dizer, para eu explicar isso de fato detalhadamente ia levar um tempo, mas essencialmente o graviton está ligado à métrica do espaço-tempo, né? A métrica do espaço-tempo é um tensor simétrico de traço, quer dizer, tensor simétrico de rank 2, né? E aí isso vai estar associado ao fato de que o graviton tem que ser uma partícula de spin 2, mas bem assim, né? Uma frase, mas tem como você motivar isso melhor. Diga. O trabalho do Vaff e do Strominger o trabalho do Vaff e do Strominger é anos 90 que você comentou, então é antes de ADS-FT, então eles não usaram holografia para produzir. Vaff e Strominger é 95 e ADS-FT é 97. Então eles não usaram nada de holografia ou de ADS-FT para produção da forma? Não, na verdade, quer dizer, é uma coisa meio que a posteriori, né? Você percebe no correspondência ADS-FT que de novo aparece essa história de holografia, de você ter uma dimensão a menos, né, para explicar tudo. Mas enfim, a gente vai também falar um pouco mais sobre isso. Mais perguntas aí? Tá, então vamos passar para a segunda introdução, que é uma introdução mais técnica. E na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é que a ideia por trás do formalismo da teoria de cordas é muito simples, né? É essa ideia de você sair de uma descrição baseada em coisas pontiformes e passar por coisas que têm uma dimensão espacial. Poderia chamar de teoria de filamentos, teoria de fio, mas convencionou chamar de teoria de strings, no original, ou cordas, em português, como ficou. E a ideia é a seguinte: se você pensar na ação da partícula relativística livre, né, eu deveria ter escrito aqui, você pode mostrar que ela é essencialmente proporcional aqui ao comprimento próprio, né? Então, se você quiser saber qual é a trajetória que uma partícula vai descrever saindo aqui de A e chegando até B, o que você tem que fazer é extremizar essa ação aqui, né? E isso vai te dar qual é o caminho aqui no espaço-tempo que, de fato, essa partícula percorre. E aqui tem até uma coisa curiosa, né, que talvez contrariando a sua intuição, esse caminho vai corresponder ao comprimento próprio máximo, né, e não o mínimo, como você esperaria num espaço euclidiano. Aqui no espaço-tempo as coisas são mais esquisitas, né, o tempo aparece com o sinal trocado, mas pelo menos a ideia de ação mínima está mantida por causa desse sinal menos, né? Então, se isso aqui é máximo, com o sinal menos fica mínimo. Bom, enfim, qual que vocês acham que vai ser aqui o caminho então seguido pela partícula, né? O verde, o azul ou o vermelho? Estão com medo, né? Estou fazendo uma pergunta. Parece óbvio demais, né? E, de fato, quer dizer, a pergunta é capciosa porque depende, né? Se você pensar que você pode ter uma curvatura nesse espaço-tempo, então o que você tem que fazer, de fato, é parametrizar aqui essa trajetória, esse ds, né? Você bota um parâmetro tal aqui, e aí você escreve as coordenadas da partícula no espaço-tempo por esses vetores, enfim, de Lorentz aqui no caso. E aí, se você faz a extremização dessa ação, você usa lá a equação de Euler-Lagrange, né? Você vai chegar a essa equação, que é a equação geodésica, que vai te dizer, então, qual é, de fato, a trajetória que a partícula segue, né? É claro que se você estiver usando coordenadas cartesianas e o espaço-tempo for plano, aí vai ser a reta mesmo, né, de A até B. Bom, e aí qual é a generalização disso para a teoria de cordas? Em vez de você propor uma ação que é proporcional ao comprimento próprio, né? Essa partícula ela vai estar descrevendo essa linha de mundo ou linha de universo, que é chamada no espaço-tempo. Se você tiver uma coisa que tem uma dimensão, essa coisa agora vai varrer uma superfície, né? E aí só o fato de ter uma dimensão já te dá a possibilidade de duas diferentes escolhas. Você pode ter uma coisa que é uma linha que começa num ponto e termina no outro, que a gente chama de corda aberta, vai descrever essa superfície tipo essa folha de papel, ou você pode ter um filamento cujo início encontra o final, ou seja, não tem de fato uma extremidade, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, isso aqui vai varrer um cilindro, né, no espaço-tempo. Então, você tem essa possibilidade de ter cordas abertas ou fechadas, mas, em todo caso, a ação que vai descrever essa corda, que é chamada ação de Nambu-Goto, ela vai ser proporcional, dessa vez, não ao comprimento próprio, mas à área própria dessa superfície aqui, que recebe o nome de folha de mundo, né? Ou folha de universo da corda. E aí, se você parametriza isso de novo, agora, por ser uma superfície, você precisa de dois parâmetros, tal e sigma, né? Antes era só um. Você pode calcular, mostrar que essa área própria vai ser dada por esse fator aqui, essencialmente. Esse T que aparece é um parâmetro fundamental da teoria de cordas. Ele seria uma tensão fundamental, né? Que aparece lá na corda. E aí, quer dizer, se você faz aqui a extremização dessa ação para achar as equações de movimento, esse tal e sigma você pode escolher como você quiser, né? Uma maneira conveniente de fazer isso é você escolher o tal de forma que
linhas de tal constante vão estar contidas em planos de t constante, né? Então, quer dizer, o tal é essencialmente o tempo a menos de um fator. E o sigma, então, ele vai representar pontos da corda aqui em cada instante. Mas aí, se você faz uma escolha bem feita desses parâmetros tal e sigma, você pode mostrar que as equações de movimento, que vem lá de você encontrar quais são os valores de x que extremizam aquela ação que é proporcional ao comprimento, desculpa, à área própria da corda, né, da folha de mundo, você vai encontrar essa equação que é uma equação de onda, né, que todo mundo já viu. E aí D'Alembert já nos ensinou que se você tem uma equação de onda livre unidimensional, a solução geral vai ser uma coisa que se propaga para um lado, mais uma coisa que se propaga para o outro, né? Esse sigma mais menos que eu defini aqui, que é sigma mais t, sigma menos t. Bom, além disso, a gente particulariza agora para o caso de cordas fechadas, como você tem essa coisa de que você sai de um ponto, né, dá uma volta e você chega no mesmo lugar, você tem que impor condições de contorno periódicas aqui no seu parâmetro sigma, se você supõe que tal é tipo tempo e sigma é tipo espaço, né, digamos assim. E aí, portanto, se você tem essa função periódica, você pode expandi-la em modos de Fourier, né? Então, a solução... Aqui vai aparecer outras coisas, né, que dependem de tal, mas, enfim, vai ser essencialmente uma expansão desse tipo em modos de Fourier. Esses alfa n mi e alfa til n mi, né, dizem respeito às duas excitações possíveis, para a esquerda e para a direita. E você vai poder, né, ter, enfim, essencialmente quantos modos você quiser de cada tipo. Para cada n você tem uma frequência diferente e, além disso, você tem direções diferentes do espaço-tempo, né? Então, basicamente vários osciladores harmônicos, mas, enfim, com várias direções e várias frequências diferentes. Agora, se a gente passa a quantização do sistema, né, e aqui, obviamente, eu estou pulando, sei lá, 3 páginas de conta, talvez, você quantiza esse sistema, você vai impor aqui relações de computação canônica para x e seu momento conjugado. Isso vai implicar que esses alfas aqui, alfa e alfa til, viram operadores, e para que você satisfaça a relação de conjugação, a relação de computação canônica, né, de x e p, você tem que impor que alfa e alfa adaga, que é a mesma coisa que alfa menos n, já que o x tem que ser hermitiano, né, tem que satisfazer essa relação de computação, e eu não botei aqui, mas o alfa til tem que satisfazer a mesma coisa também, né? Então, aqui poderia ter til ou não, vai dar a mesma coisa. Se você olhar, é exatamente isso, né? Você tem várias álgebras de criação e aniquilação para cada direção do espaço e para frequências diferentes dadas por esse m aí, né? Isso só vai ser diferente de zero se o m for igual a n. Bom, então, se você cria lá um espaço de Fock, né, e você atua com operadores de criação no seu vácuo, você vai tendo vários estados no espectro da sua teoria. Um deles é exatamente esse aqui, correspondendo a esse tensor de rank 2, né, sem traço, que vai corresponder, portanto, a um estado de massa zero. Eu não estou mostrando por que isso tem massa zero, só estou dizendo, né, teria que desenvolver um pouco a teoria para, de fato, explicar por que isso funciona. Mas isso aqui vai corresponder a um estado de massa zero e de spin 2, né? E se você estivesse falando de corda aberta, vai ter uma coisa semelhante, só que agora as condições de contorno acabam impondo que você só tem um tipo de oscilador. Não tem alfa e alfa til independentes, eles vão estar relacionados. Então, você só tem um conjunto independente, e aí o estado que você conseguiria construir com um só alfa é esse daqui, que vai representar, então, um bóson vetorial não massivo. E aí pode ser um fóton, se você tiver um grupo de calibre que é o do eletromagnetismo, né, o 1, ou pode ser, em geral, um gluon generalizado em alguma teoria de Young-Mills, né? Então, você vê que tanto o graviton quanto gluon ou fóton, etc., surgem naturalmente da quantização de cordas. Diga. Deixa eu ver se eu entendi esse alfa. Sim. Você estava fazendo, desde o começo, você pegou uma ação de corda livre e encontrou que essa corda vai ser uma equação de onda. Então, eu entendo que a corda fica vibrando paradinha e uma superposição de várias frequências que são esses alfa-Ns. Só um detalhe, o paradinha está escondido aqui no til, né? Ela pode, em princípio, estar se movendo, mas aí eu só estou me preocupando com... Eu esqueci o movimento do centro de massa, estou olhando para as oscilações, né? É isso que eu estou fazendo. Tá. Então, cada alfa-N vai ser a criação de um modo de frequência, tipo... Isso. No slide seguinte, que você colocou um alfa-N menos alfa menos 1, significa que você é uma onda... Uma corda que é puramente a frequência dada por N menos 1.
Basicamente é n igual a 1, né? Porque o menos n é o que cria. Mas, enfim. Ah, tá. Exatamente. Você poderia colocar outras coisas. No caso da corda fechada, você sempre tem que ter o mesmo número de modos alfa e alfa-til. Enfim, nada que vai importar aqui para a gente. Mas, então, a primeira coisa que você pode fazer com algum operador de criação é esse estado, justamente, né? Depois você poderia criar outro. Você pode botar o alfa menos 2, alfa-til menos 2, ou um alfa menos 2 e 2 cópias do alfa-til menos 1. Também pode criar outro estado. Aí você vai criar vários estados diferentes. Então, de fato, se você considerar a teoria inteira, você vai ter uma torre infinita de modos, né, que são modos massivos em geral. Mas no espectro não massivo, você vai ter esse graviton, quer dizer, ainda não sabemos se é o graviton, é uma partícula de spin 2 não massiva, e um bóson vetorial não massivo aqui também, para a corda aberta. Tá bom. Beleza, obrigado. Mas é isso que você falou, tá certo. Essencialmente, se você olhar para a álgebra aqui, né, como eu tinha comentado, você tem várias cópias de osciladores harmônicos, né? É isso que a quantização de uma corda relativística te dá. Você tem várias frequências possíveis e tem várias direções também do espaço-tempo possíveis, né? Em geral, o oscilador harmônico você tem uma frequência só e você resolve normalmente unidimensional, né? Você até depois pode fazer tridimensional, etc. Mas a primeira coisa que a gente faz, ou um dos primeiros exemplos que a gente resolve quando vai olhar para a equação de Schrödinger é um oscilador harmônico unidimensional. Aí você descobre que vão ter níveis de energia que estão igualmente espaçados, né? Tem aquela energia de ponto zero e tal. Mas, enfim, aqui é meio que a mesma coisa, só que tem várias direções do espaço, não tem mais uma só, e tem vários modos possíveis, várias frequências possíveis. E aí você vai construindo os estados como você quiser. Bom, e aí, então, focando aqui nesse estado que parece um graviton, como ele não tem massa, você pode considerar que, na verdade, a propagação da corda vai ter um acoplamento com esses estados que vão estar no espaço inteiro, né? Porque não custa energia para produzir esses estados. Então, você supõe que existem esses estados aí. E aí você pode escrever uma ação levando em conta esse Gemini. Mas aí, para você ver se isso faz sentido ou não, você tem que quantizar a teoria com isso e ver se as simetrias estão mantidas. No caso da teoria de cordas, existe uma simetria conforme naquela superfície que a gente chama de folha de mundo, né? E aí, para você ver se não vai existir uma anomalia conforme, né? Se a simetria conforme vai ser mantida também no nível quântico, você tem que ver o que isso vai impor para esse objeto que você está incluindo ali. E aí que você descobre uma coisa fascinante. Você descobre que isso daqui, para ser livre de anomalia, esse Gemini não pode ser qualquer coisa, mas ele tem que satisfazer exatamente as equações de Einstein no vácuo, mais correções que são da ordem de 1 sobre t, né? Então, você vê que a teoria de cordas ela generaliza a relatividade geral, sendo que esse fator de 1 sobre t faz todo sentido, porque lembra que t é aquele parâmetro fundamental relacionado a uma tensão da corda, né? O que acontece se você pegar a tensão da corda e levar para o infinito? Aí ela colapsa num ponto, né? Então, quando a corda, de fato, parece um ponto para você, aí você recupera as teorias que eram baseadas em pontos e não em cordas, né? Então, de fato, você vai ter aqui o R μ igual a zero, que é a equação de Einstein no vácuo, no limite que t vai para o infinito. Agora, se você realmente tiver um regime aí de energias em que é importante levar em conta que você tem cordas e não partículas, né? Coisas pontiformes, aí vão entrar outros termos aqui que você tem que prestar atenção, né? Agora, outra coisa interessante é que a teoria prevê que o espaço-tempo é 10-dimensional, quer dizer, tem 10 dimensões, né? Então, é uma de tempo mais 9 de espaço. Legal isso, né? Ou não? Bom, então eu vou tentar convencer vocês de que isso é legal, quer dizer, não só legal no sentido de permitido pela lei física, mas também uma coisa interessante. E o primeiro passo para você entender que tudo bem, a teoria prevê, e que é até bom, na verdade, a teoria prevê que o espaço-tempo tem 10 dimensões, é o seguinte: primeiro que isso não é uma coisa nova, né? Então vamos lá, vamos lembrar lá do eletromagnetismo. Imagina que você tem um fio que está carregado aqui, com uma certa distribuição de cargas, e aí o que você quer fazer é obter o campo elétrico aqui numa distância do fio que é muito maior do que a espessura do fio, né? Você não vai pensar duas vezes, você vai pensar, esse fio aqui, eu sei que na verdade ele tem mais dimensões, né? Ele teria uma certa espessura e tal, mas eu vou fingir que esse fio aqui tem uma dimensão só, né? Aí eu vou jogar aí uma certa densidade linear de carga, e isso vai me permitir calcular o campo quando eu tiver distâncias muito maiores do que a espessura do fio, né? É claro que se eu quiser agora calcular o campo bem pertinho do fio, eu posso ver que tem alguma não homogeneidade, alguma coisa assim que vai ser importante. E, em particular, também, se eu quiser, sei lá, saber por que o cobre conduz melhor a eletricidade do que o alumínio, eu não vou poder considerar que ele é só uma coisa unidimensional, né? Tem que fazer um modelo ali de matéria condensada. Vocês perguntam para o Alexandre depois como é que funciona isso, né? Aquelas coisas de FCC, não sei o quê, que eu não lembro mais.
Enfim, mas então não é uma coisa nova, né? Você sabe que o fio tem mais dimensões, mas você trata de maneira efetiva. A única coisa que você quer saber é o campo elétrico longe do fio. Você pode usar um modelo efetivo em que o fio tem uma dimensão só. Então, a ideia por trás da teoria de cordas é essa, que, na verdade, os próprios pontos do espaço, que para qualquer coisa efetiva do dia a dia você pode considerar, né, que são 3 dimensões espaciais e uma temporal, qualquer evento no espaço-tempo você determina com essas 4 coordenadas, né? Na verdade, se você tiver uma escala de distância muito pequenininha, lá da ordem de 10 a menos 33 centímetros, os pontos vão parecer com isso aqui, né? Na verdade, não basta você dar 4 coordenadas, você tem que dar mais 6 para dizer exatamente onde naquele ponto você está, né? Então, isso aqui é uma representação de uma variedade calabial e tal, só está aí porque é bonitinho. Mas isso leva a essa ideia de compactificação, segundo a qual a nossa variedade, né, que na verdade teria 10 dimensões, ela pode ser escrita como uma variedade quadridimensional, que é aquela na qual a gente normalmente se pensa vivendo, e um produto aqui para uma variedade de 6 dimensões que é compacta, né, e que a dimensão dela é muito pequenininha, quer dizer, o tamanho dela é muito pequenininho. Então, essa que seria a ideia, da mesma forma que aqui o fio, né, na verdade, você sabe que o fio tem 3 dimensões, digamos, pelo menos, e você trata ele efetivamente como tendo uma. Na teoria de cordas, você sabe que o espaço tem 10 dimensões, mas você trata efetivamente como tendo 4, né? Então, a ideia é essa, a compactificação. E outras coisas interessantes que podem ser ditas aqui é o seguinte: uma vez que você fica em paz com essa ideia de que realmente, né, você poderia ter qualquer dimensão, então, né, porque isso sempre pode ser argumentado. É bom que você tenha uma teoria que te preveja qual é essa dimensão, né? Porque aí a coisa não fica tão arbitrária. Não, a teoria de cordas diz que é 10. Se um dia for possível alguém pensar num experimento que demonstrar que o espaço tem 12 dimensões, a teoria de cordas está errada, ela prevê 10. Né? E outra coisa que é importante é que ela prevê justamente um número que faz sentido. Né? Você podia fazer uma teoria muito bonita e tal, e faz as contas, então tudo está muito bem se a dimensão for π sobre 2. Aí não tem mais o que fazer, né? Bom, a dimensão tem que ser π sobre 2, então vou jogar a teoria fora. Mas não, você faz as contas e dá lá. Você encontra esse resultado por vários caminhos diferentes. É uma teoria autoconsistente, né? E você encontra que a dimensão tem que ser 10. E aí outra coisa interessante disso é que, bom, essa coisa que você bota mais também não pode ser qualquer coisa, se você quiser escrever modelo padrão e coisas assim. E aí existe, na verdade, uma relação de ida e volta, né? Quer dizer, o modelo padrão te dá dicas de mais ou menos o que poderia ser essa variedade adicional de 6 dimensões, que é compacta. E, por outro lado, a variedade também te ajuda a entender algumas características, né? Por que são 3 gerações de férmions, né? Tem alguma razão para isso? E isso está ligado à topologia do espaço que você bota, né? Tem uma maneira de conectar essas duas coisas. Né? Então, você, incluindo mais 6 dimensões, você acha mais maneiras de explicar algumas coisas. Né? É claro que você sempre pode empurrar o porquê para adiante, né? Mas por que, né? Não sei o quê, por que é esse e não outro? Mas, pelo menos, enfim, tem uma maneira de você tirar isso de algum lugar. Né? Então, deixa eu tomar mais uma água e perguntar se vocês têm mais perguntas antes de eu partir para as aplicações, de fato. Diga. Está vindo um microfone ali. Você comentou rapidinho, mas tem uma justificativa mais ou menos rápida para explicar por que exatamente 10 dimensões e não π sobre 2? É sempre, quer dizer, a maneira mais simples de ver é sempre pensando em cancelamento de anomalia quântica. Né? Você tem uma simetria clássica que você quer que continue sendo verdade quanticamente. Vamos pensar no caso mais trivial possível. Eletromagnetismo, carga conservada classicamente. Você não quer uma teoria quântica que diga que a carga não é conservada no nível quântico. Então, você tem que resolver essas equações de forma que a carga continue sendo conservada. Né? E aí isso vai te dar algumas coisas lá, e na teoria de cordas você vai ter outras coisas que você quer preservar, e por consistência você tira esses resultados. Simetria de Lorentz também está envolvida nisso, enfim, tem várias formas, como eu falei, que acabam se corroborando, né? É autoconsistente. Bom dia. Bom dia, obrigado. Uma dúvida, nessa tua teoria, tu está considerando torção? Não. Mas se houver torção, surge alguma coisa mais interessante, novos detalhes? Não, a torção vai aparecer normalmente quando você considera a supersimetria, mas ela vai aparecer no contexto do superespaço inteiro. Né? Certo. Se você considerar só a parte espacial mesmo, usual de relatividade geral, aí não tem torção. Uhum. Se você considerar que o espaço tem direções fermiônicas, com variáveis de Grassmann, que vão anticomutar, etc., não sei se essas palavras dizem alguma coisa para você, mas basicamente você pode estender o espaço-tempo normal, que
tem coordenadas que são números, né? Para essas variáveis de Grassmann, que são números que anticomutam. E aí você tem um espaço maior, que você chama de superespaço, onde vai aparecer, sei lá, derivadas em relação a essas novas coordenadas e tal. Aí aparece torção nesse contexto. Mas se você estiver falando de corda bosônica, não. Tá ok, tá ok. Eu tenho uma dúvida. Você falou que existe uma tensão fundamental, né, que é aquele T lá. Mas eu queria saber se vocês consideram ou é irrelevante o fato da corda ter um comprimento fixo ou não. Ela sendo aberta ou fechada? Ela não tem um comprimento fixo, né? Na verdade, a tensão está relacionada também com o comprimento, digamos, a escala a dimensão no sentido de, sei lá, como é que diz isso? Dimensão típica, né, de um objeto. É a mesma coisa do átomo, né? O átomo não é uma coisa que tem um raio fixo, mas você tem uma noção de que o raio de Bohr, né, aquela quantidade que você constrói lá, que tem a ver com a carga do elétron, massa do elétron, constante de Planck, etc., você tem uma dimensão de comprimento que está associada aos tamanhos esperados de um átomo, né? Uma molécula vai ser um pouco maior do que isso e tal, mas o átomo não é uma coisa fixa que tem esse raio, né? Uma esfera rígida. Então, a ideia da teoria de cordas é a mesma coisa. Você pode, a partir desse parâmetro de tensão, construir uma coisa com dimensão de comprimento, que é o tal do alfa linha, não sei se você já ouviu falar nele, que tem a ver com aquele primeiro gráfico que eu mostrei, né? Seria mais ou menos o coeficiente angular daquelas retas que aparecem ali no gráfico de spin por massa quadrada. Mas, enfim, eu me perdi no que eu estava falando. Enfim, então, você tem como calcular esse comprimento típico, né, que vai ser dessa ordem do comprimento de Planck, que a gente espera que seja, mas isso é um comprimento típico, né, não quer dizer que a corda seja fixa com esse tamanho. Ela vai vibrar, vai esticar um pouco, voltar e tal, mas é só, enfim, você não espera que a corda estique até chegar a 1 metro, né? Então, ela tem uma escala de comprimento típica ali daquele sistema. A minha pergunta é porque eu não entendo nada, eu não sou dessa área, mas... Estamos aqui para isso. Eu também não entendo nada de várias outras coisas, cosmologia, vou aprender com o Ribamar amanhã. Porque na minha cabeça, eu pensando como se fosse uma corda de violão, se ela tem um comprimento fixo e ela vibra, se essa tensão varia, ela vai vibrar em um outro modo, né? Sim. E eu não sei se é verdade, mas acredito que o modo de vibração esteja relacionado ao tipo de partícula. Sim, sim. Basicamente, não sei se está muito longe aqui para voltar, acho que não, né? Mas é basicamente essa ideia, né? Os modos estão relacionados com esses alfas conjugados aqui, que é o alfa menos n, que você vai colocando no estado de vácuo, né? A ideia de espaço de foco usual, de quantização. Então, cada um deles vai estar relacionado a uma frequência diferente, um estado genérico vai ser formado por vários desses caras atuando num vácuo, né? Então, a mesma partícula pode sair mudando de tipo, dependendo se ela sofre tensão e ela vibra em geral, diferente. se você tiver um espalhamento, a gente vai chegar nisso, né? Você tem, sei lá, uma corda que está vindo, vibrando num estado que corresponde, sei lá, a um gluon com certo momento, numa certa direção, e uma outra corda de outro jeito. Quando elas interagem, ali no meio, elas vão vibrar de várias maneiras loucas e depois saem estados assintóticos que você reconhece, né? Mas enquanto elas estão interagindo, é tipo teoria quântica de campos mesmo, para quem já viu, né? Você tem várias partículas virtuais ali sendo trocadas durante a interação, só que na teoria de cordas você tem uma torre infinita delas, né? Então, é uma coisa que parece estranho, mas acaba ajudando na finitude da teoria, né? Os resultados fazem sentido justamente porque você tem essa torre infinita de estados para compensar algumas coisas. Bom dia. Bom dia. Sobre os termos de correção que você mostrou, esses são termos de curvatura, são outros tensores? Qual que é o significado físico deles? Você tem, por exemplo, termos de ordem mais alta. Isso aqui é o tensor de Ricci, né? Você teria ordem mais alta em tensor de Riemann, por exemplo, um R mini Rho sigma, com R mini Rho sigma, né? Um R2, alguma coisa assim. Você também poderia ter termos vindos de contribuições de outros estados, né? Aparecendo aqui. Então, partículas de massa, coisas desse tipo. Ok, obrigado. Mas aí você vai interpretar isso, enfim, como um tensor energia-momento, né? Generalizado. Ok. É uma pergunta rápida. Você comentou agora de teoria quântica de campos. Aí teria alguma forma de cair em teoria quântica de campos? Ter uma ida e volta? Teria. Vamos chegar lá em breve. Bom, volta eu não sei, mas ida certamente tem. Quer dizer, você pode pegar um limite, né? Bom, é meio que já está sugerido aqui, né? Você pega a tensão para infinito, você recupera ponto, né? Pega uma corda, joga a tensão para infinito, ela vira um ponto, aí recupera a teoria de campo.
Essas correções que você coloca ali, elas são parecidas com o que a gente tem em QFT, das correções que vêm, talvez, de altas energias, a gente Sim, introduz? sim. A diferença é que, em teoria quântica de campos, normalmente você bota a mão, né? Você fala, eu posso ter um termo desse tipo, posso ter aquele, vou botar um coeficiente aqui, ver o que sai. Aqui meio que sai... Bom, depende um pouco do modelo, porque você também tem coisas diferentes que você pode botar na teoria de cordas, né? Branas, coisas desse tipo, que eu não vou entrar aqui, mas enfim. Mas tem alguma dependência, não é tipo, só tem uma maneira, mas são coisas que vêm de elementos específicos, né? Não são postos à mão. Ok, obrigada. Mas vão corresponder, de fato, se você quisesse construir uma lagrangiana efetiva, vão corresponder a termos de derivadas de ordens superiores, né? Coisas desse tipo. Mas isso indicaria, que esses termos estariam relacionados com uma... Desculpa. Mas esses termos estariam relacionados, possivelmente, com uma física em mais altas energias ainda do que cordas? Porque quando eu penso em cordas, eu penso em algo assim, sabe, o máximo de energia possível e você está tentando... A teoria se propõe a isso, né? Exato. Pelo menos até onde a gente sabe. Mas então por que teria justamente por ter esses cancelamentos de anomalia, não ter infinito não renormalizável, nada disso, que acontece se você simplesmente pegar a relatividade geral e tratar com uma teoria de campos, né? Você vai chegar a resultados que não são renormalizáveis, então são infinitos que não fazem sentido, né? Diferente dos infinitos que aparecem em QED, por exemplo, que você, é infinito, mas aí, na verdade, esse infinito era um pedaço da massa do elétron, aí eu vou dizer que a massa do elétron é infinito menos infinito, e aí dá tudo certo, né? Em relatividade geral isso não funciona, né? Entendi. Mas na teoria de cordas funciona, por isso que a gente acha que deve funcionar até a escala de Planck, né? Entendi. Mas não sabemos. Agora, de fato, isso está relacionado a correções de escalas mais altas de energia, só que você somaria todas, em princípio, na teoria de cordas, né? Você não para em lugar nenhum. Mais coisas? Podem ficar à vontade. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia. Quando a gente está considerando as equações de Einstein, às vezes é interessante considerar a constante cosmológica, né? E aí você teria, no caso do vácuo, você teria aquele fator da constante cosmológica, que, dependendo do caso, ela seria igual a um termo de curvatura, né? Um termo de escalar de Ricci. E se eu considerasse esse caso da teoria de cordas, tipo, essas correções poderiam explicar essa curvatura, né? Porque a teoria, tipo, a gente, nosso formalismo atual, a gente não consegue explicar essa curvatura, né? Com os termos bosônicos. Aí, tipo, queria saber se, pelo menos com a teoria de cordas, essas ideias, a gente consegue explicar esse termo de curvatura intrínseco. É uma boa pergunta, o que significa não sei, né? Quando você não sabe, fala que a pergunta é boa. Mas eu sei que tem várias aplicações de cordas, a cosmologia e tal, eu não vou falar disso aqui, primeiro porque eu não me propus a falar disso, mas também porque eu não sei muito sobre essa área, não é minha área de pesquisa. Mas, enfim, tem sim aplicações a modelos cosmológicos, né? Posso até te passar referências depois, tem o Robert Brandenberger, não sei se você conhece, ele trabalha bastante com essas coisas. Inclusive, tem um ex-aluno aqui do IFT também que trabalha com ele. Mas, enfim, eu realmente não sei dizer muito. Eu imagino que seja possível modificar isso aqui para incluir constante cosmológica e associar algum tipo de campo que surge na teoria, mas, assim, de cabeça, não sei te dizer. Foi? Bom, então vamos chegar, finalmente, aqui à parte de quais são as ideias da teoria de cordas que extravasam a própria teoria de cordas, né? E, no fundo, acabam independendo se ela está certa ou errada, porque, independente disso, já tem métodos que partem dela e te permitem calcular coisas. E vamos partir, então, para coisas mais próximas do que eu estou acostumado a trabalhar. Então, voltando aqui, a ideia base da teoria de cordas é você considerar que um pontinho, na verdade, se você dá um zoom aqui, é uma corda vibrando, né? E aqui tem uma curiosidade nesse slide que, para provar esse ponto, esse pontinho, na verdade, é uma cópia desse aqui que eu reduzi para isso, né? Então, de fato, é uma corda pequenininha. Só que aí, quer dizer, as pessoas ficaram brigando, não, corda está errado, não é corda, é partícula, não é partícula, é corda, tal. E aí, Maldacena veio em 1997 e propõe um formalismo que, basicamente, se você vai tratar, se você vai usar um formalismo que as entidades fundamentais são cordas ou partículas, é uma escolha sua. Dependendo do problema, pode ser mais conveniente usar uma ou outra, né? É claro que entra numa discussão toda filosófica aí, na realidade tem que ter alguma coisa, né? Se eu fosse capaz de ter um super microscópio, eu tinha que saber responder essa pergunta. Mas, enfim, tirando essas questões filosóficas por hora, o que o Maldacena
mostra, em 1997, é que você pode trabalhar com uma teoria de cordas num espaço tipo anti-de Sitter. Não sei se o Ribamar vai chegar a comentar, talvez só de Sitter, né? Anti-de Sitter não. Mas, enfim, é um espaço de curvatura negativa, né, específico. Você pode considerar a propagação de cordas nesse espaço. Um espaço de anti-de Sitter em 5 dimensões. Opa, quase eu caí aqui. E aí você pode trabalhar com essa teoria de cordas nesse espaço, ou você pode escolher trabalhar com a teoria que está na fronteira desse espaço, né, na borda. Portanto, essa ideia de holografia de novo aparecendo, que é uma teoria de campos usual, sem gravidade, em 4 dimensões. Né? Então, a ideia é que tudo que você poderia fazer nessa teoria de cordas nesse espaço corresponde a alguma coisa na teoria de campos em 4 dimensões. Né? Existe um chamado dicionário holográfico. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem é que essa dualidade é do tipo forte e fraco. Né? Então, se você calcula alguma coisa que vale num regime de acoplamento fraco de um lado, isso corresponde ao regime de acoplamento forte do outro. Então, em particular, por exemplo, isso tem se aplicado a QCD, embora essa teoria de gauge em 4 dimensões não seja exatamente a QCD, né? Você tem fenomenologia disso, em que você quer calcular alguma coisa em QCD num regime de acoplamento forte. Por exemplo, esse plasma de quarks e gluons aqui. Né? Você pega lá 2 íons de chumbo pesadões, acelera a energias incríveis no acelerador de partículas, bota um para bater no outro, e aí sai um monte de coisa lá de dentro, que se convencionou chamar de plasma de quarks e gluons, embora não seja exatamente um plasma, enfim. E para você estudar isso aqui é uma coisa fortemente acoplada. Então não adianta você pensar em usar QCD perturbativa, não vai te levar a lugar nenhum, porque para você poder fazer teoria de perturbação, o acoplamento tem que ser fraco. Mas aí você pensa, o acoplamento forte aqui nessa teoria vai corresponder a um acoplamento fraco do outro lado. Então, essencialmente, calculando coisas em teorias de gravitação, relatividade geral mesmo, né? Você consegue obter aproximações aí para viscosidade, coisas desse tipo, obter informação sobre esse sistema, que de outro modo seria difícil. Né? Uma outra maneira que teria de fazer isso seria via QCD na rede, né? A chamada Lattice QCD. Mas, enfim, normalmente os resultados são próximos das duas abordagens. E aí você também tem como calcular massa de glue ball. Né? O glue ball é porque, como o gluon, diferente do fóton, interage consigo mesmo, você tem essa especulação de que seria possível formar estados ligados de gluons. Né? E aí, como é que você calcula a massa desses estados? Massa é uma coisa não perturbativa, então não dá para calcular diretamente de QCD do jeito que a gente está acostumado. Então, uma maneira de fazer isso é via essa correspondência, né, de ADS e CFT. CFT, aliás, para quem não sabe, acho que eu nem escrevi aqui, né? É porque do outro lado a teoria seria conforme, né? Então, CFT é de Conformal Field Theory. E ADS é de anti-de Sitter. Bom, então, isso é um dos pontos de aplicação de coisas que saem da teoria de cordas para outras áreas. Né? Tem também aplicações a sistemas de matéria condensada. Infelizmente, o Alexandre fugiu, estava sentado ali, eu ia jogar para ele essa responsabilidade. Mas tem, acho que o Matheus, né? Cadê o Matheus? Você também trabalha com matéria condensada ou não? Não. Quem foi que disse que trabalha com matéria condensada? É o Washington, mas ele está resolvendo outras coisas agora em algum lugar. Enfim, o ponto é que existem aplicações dessa correspondência até a sistemas de matéria condensada, né? Que você tem, por exemplo, aqui um certo material com um diagrama de fases que, de acordo com o que você bota de dopagem, eu não lembro qual é o jargão da área para isso, e dependendo da temperatura, ele pode se comportar como um supercondutor, como um metal normal. Tem uma fase que se chama de strange metal, né? Não sei o quê. E isso aqui é medido e tal, experimentalmente, mas você não sabe exatamente como é que calcula. E de alguma maneira, que eu não sei explicar qual é, por isso que eu recomendar que vocês procurassem. Aqui no Instituto tem o Nastase também, que já trabalhou com essas coisas de correspondência DSFT aplicada à matéria condensada, que certamente vai poder falar mais sobre isso. E vocês vão ter um mini curso aqui, né, sobre isso. Então, ótimo, não preciso mais falar nada de ADS-CFT, mas, enfim, então tem essas aplicações variadas. Agora, passando para coisas de fato mais próximas do que eu tenho pensado nos últimos anos. Eu gosto de botar esse slide, que é bem visual, né? Que está explicando basicamente o seguinte: existem, na atualidade, entre muitas outras, obviamente, mas existem essas duas grandes comunidades dentro da física: a comunidade de amplitudes e a comunidade de teoria de cordas. Então, cada uma tem a sua conferência anual, né, e tal. Então, quem trabalha com amplitudes, né, obviamente, tem as aplicações óbvias em física de partículas, mas também tem aplicações em física de matéria condensada. Se você tiver um sistema que pode ser descrito através de uma lagrangiana, você consegue calcular coisas através de amplitude de espalhamento dele. Mais recentemente, eu vou até mencionar isso no final,
tem muitas aplicações de amplitudes a ondas gravitacionais. Você precisa saber mais ou menos a que sistemas gravitacionais correspondem certas formas de onda que estão sendo detectadas em interferômetros de ondas gravitacionais, né? E aí as amplitudes contribuem bastante nesse caso também. Tem gente que está lá só pelas estruturas matemáticas, tem um interesse matemático nas integrais elípticas que aparecem, se você considerar cálculos em ordens de loop alta, né? Não sei o quê. Enfim, várias outras coisas. E do lado da teoria de cordas, tem a motivação de ser uma candidata à teoria quântica de gravitação, que eu já mencionei, né? Pelo fato de possuir um graviton no espectro quântico. Tem a ideia de holografia, dimensões eixo, supersimetria e várias outras coisas. E aí, na interseção dessas duas áreas, estou eu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu estou interessado tanto em amplitudes de teoria de cordas em si, né? Você pode pegar estados de teoria de cordas, jogar um no outro e sair 2 estados de teoria de cordas, ver o que acontece, tanto nos métodos de cálculo de amplitude que são baseados ou inspirados em teoria de cordas, né? Então, são esse tipo de coisa que eu tenho pensado ultimamente. Mas aí, quer dizer, quem já estudou TQC aqui, não sei se muita gente já fez teoria quântica de campos, ok, 40%, um data povo, enfim. Então, quem já fez teoria quântica de campos deve estar pensando, bom, amplitude eu sei calcular, né? Por que precisa de toda uma área para amplitude? É só usar diagrama de Feynman, né? A gente calcula amplitude. Bom, sim e não, né? De fato, os diagramas de Feynman eles são muito úteis, porque eles se aplicam de maneira geral a qualquer modelo que possa ser descrito através de uma lagrangiana, e eles trazem uma ideia muito intuitiva do que está acontecendo, né? Tem a partícula que vem daqui, outra dali, interage, troca isso, sai. Então, é uma maneira prática de fazer as coisas. Só que nem sempre eles são a maneira mais eficiente, né? E aí, de fato, se a gente lembra do próprio Feynman, né? Feynman dizia o seguinte, qualquer pessoa que trabalha com física teórica, para ser considerada minimamente boa pelo Feynman, precisa saber pelo menos as 6 ou 7 representações teóricas para exatamente saber uma física, né? Então, se aplicar a ideia do Feynman a ele próprio, né, a gente pode ver o que sai daí. E, de fato, se você pensar em calcular diagramas de Feynman com uma teoria de gravitação, o que acontece é o seguinte, o Bryce DeWitt já fez essa conta para a gente. Pega lá a lagrangiana de Einstein-Hilbert, né? Se você usa a ordem de Lagrange, dá as equações de Einstein. E aí você pensa, vou considerar isso aqui como se fosse a teoria de campos. Vou pegar a métrica, dizer que é uma Minkowski, mas uma perturbação pequena, né? E aí vou ver o que sai de lá. Você calcula um propagador, ok? E aí você vai adiante. Vai ter um vértice cúbico, que é esse primeiro, e aqui está escrito de maneira compacta, né? Tem uns operadores de simetrização, mais permutação, não sei o quê. Se você abrir isso aqui, dá 100 termos dessa ordem, né? Um vértice cúbico. Esse aqui seria o vértice quarto, que vai dar, sei lá, da ordem de 1000 termos, alguma coisa assim. E não acaba nunca, né? Porque a lagrangiana de Einstein-Hilbert, como, né, você tem lá raiz quadrada do determinante, você tem inverso da métrica, não sei o quê, você tem infinitos termos, né? Então, tem termos a todas as ordens. Então, claramente, não é um bom caminho, né? Se você quiser calcular alguma coisa de amplitude de graviton usando a regra de Feynman. Então, quais são os caminhos possíveis que as pessoas têm pensado em usar? Então, os métodos mais modernos têm várias possibilidades, né? Estou listando algumas delas aqui. Tem métodos baseados em analiticidade. O que significa isso? Você sabe que, no final das contas, uma amplitude vai ser uma função de momentos, né? Polarização, etc. E você pode esperar, por motivos físicos, razões físicas, que a sua amplitude tem um polo em certo ponto, ou que ela tem um corte de ramificação em certa região e tal. E aí você vai analisando isso, você pode prever pedaços da amplitude e tentar, né, poupar trabalho dessa maneira. Você pode usar variáveis cinemáticas que são mais apropriadas. Então, por exemplo, você quer calcular um espalhamento de partículas que não tem massa. Em vez de calcular da maneira mais geral possível, depois impor, mas na verdade P2 igual a zero, né, porque a partícula não tem massa, você pode usar variáveis que já incorporam em si mesmas o fato de que a partícula não tem massa, né? Então, se alguém já ouviu falar disso, são chamadas variáveis de Spinor-Release, né, coisas do tipo. Você pode fazer análise de simetria, você espera que a amplitude tenha uma certa simetria de calibre, ou uma supersimetria, em teoria supersimétrica, e o que vai estar mais diretamente relacionado com os métodos que vêm de teoria de cordas, que eu vou mencionar aqui, são essas duas últimas linhas, né? Você tem relações entre amplitudes de diferentes teorias que você pode usar, então você sabe calcular a amplitude na teoria A, sabe calcular na teoria B, e você tem uma maneira de juntar esses resultados para calcular a amplitude na teoria C, né? Eu vou tornar essa frase mais clara em breve. E, além disso, você tem formulações totalmente alternativas, né, que não partem exatamente de uma lagrangiana e tal. E por que cordas teriam alguma coisa a ajudar no sentido de cálculo de amplitude de espalhamento? Então, tem várias razões, eu vou citar duas principais aqui, né, que vão estar ligadas mais diretamente ao que vem nos próximos slides.
Então, a primeira delas é essa. Se você considerar um espalhamento de cordas, né, imagina que tem duas cordinhas aqui fechadas, e aí elas interagem de alguma maneira. Aqui dentro, de novo, né, vai aparecer todo tipo de coisa, e aí saem duas cordas fechadas. Esse desenho aqui, ele é pictórico, mas ele não quer dizer muita coisa, né? Topologicamente, ele é igual você ter uma esfera com 4 furinhos, né? Se você for reduzindo aqui essas perninhas, né, trazendo para cá e tal, você pode deformar isso até isso virar uma esfera com 4 furinhos. Então, calcular essa amplitude de 4 pontos corresponde a calcular esse objeto. É um objeto único, é uma esfera com 4 pontos. E se fossem mais pontos, seria também uma esfera com mais pontos, né? Isso aqui é nível de árvore, né? Se você tiver nível de loop, aí vai mudar a topologia, você poderia ter um donutzinho, né, um toro e outras coisas. Mas a ideia é a seguinte, se eu sei calcular isso em teoria de cordas, que é um único objeto, se eu tomar o limite que a tensão vai para infinito, de novo, a minha corda volta a ser partícula, né? E aí eu recupero exatamente o que eu teria se eu somasse vários diagramas de Feynman que correspondem a esse resultado, né? Então, em vez de somar várias coisas e correr o risco de esquecer uma ou outra, né, eu calculo uma coisa só e está garantido que o resultado dessa coisa só, por mais trabalho que dê, já vai ser o resultado equivalente a eu somar vários diagramas de Feynman nesse limite, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais usar cordas, ideias vindas de cordas, pode ajudar no cálculo de amplitude de espalhamento. Enfim, outra ideia interessante que eu mencionei lá na introdução histórica, né, é essa ideia que ficou conhecida como double copy, que se originou na teoria de cordas com Kawailer Wallenthal, KLT, né, e mais recentemente com BCJ, Byrne, Carrasco e Johansson, que generalizaram essa ideia para outras teorias. Mas, essencialmente, quer dizer, a ideia é a coisa mais intuitiva possível, né, o ponto de partida que você poderia pensar. Se tiver duas cordas abertas, e você junta duas cordas abertas, isso vira uma corda fechada, certo? Mas a gente viu lá que o modo fundamental da corda aberta corresponde essencialmente a um gluon, né? Então, se você juntar dois gluons, e o modo fundamental da corda fechada era um grávido. Então, amplitudes de gluons multiplicadas dão uma amplitude de gravidade. Essencialmente é isso, né? Eu vou depois mostrar mais explicitamente o que eles fizeram. Eles formalizaram essa ideia, né? Você tem essa ideia intuitiva e, quer dizer, isso na verdade vai valer para cordas em geral. Se você tomar o limite de tensão para zero, você recupera esse resultado para a teoria de campos de Young-Mills e gravidade. Bom, e aí, quer dizer, essa ideia de double copy, ela tem várias, ela aparece de maneiras muito distintas, né? Mas sempre nessa ideia de que você pode juntar duas cópias de alguma teoria de calibre para formar uma teoria de gravitação. E aí, em particular, vou mencionar aqui brevemente, não se preocupem muito com os detalhes, mas você tem essa formulação devido a Cachaço, Rei e Yuan, a fórmula CHY, como foi conhecida, que é o seguinte, imagina que você quer calcular uma amplitude com N pernas externas em nível de árvore, e em que todas as partículas externas, não necessariamente as internas, mas as externas, são não massivas, né? Então, você tem aqui os vetores de Lorentz, né, que dão o momento generalizado da partícula, e você tem que, como elas são todas não massivas, elas satisfazem essa relação de que K² é igual a zero. E aí a ideia pictórica é a seguinte, quer dizer, você tem duas partículas vindo aqui, elas interagem e elas saem. E aí você não sabe o que acontece aqui dentro, mas você sabe que entraram duas e saíram duas, né? E outra coisa que você não sabe é exatamente onde que elas entraram aqui nessa esfera. Então, você tem que integrar sobre essa esfera, isso significa esse CP1 aqui, é só uma maneira chique de dizer uma esfera de Riemann, que é uma esfera parametrizada por variáveis complexas, né? Mas, enfim, você vai integrar sobre todas as posições possíveis aqui dessa esfera, vai ter uma certa medida de integração, que depende do n, aqui seria o caso n igual a 4, né, representado nessa figura, e aí você vai ter um integrando, que depende da teoria que você está analisando, mas tem que ser para partículas sem massa, e isso vai depender, assim, integrando em geral, das posições aqui, dos vetores de momento e, eventualmente, de polarizações, se você tiver, por exemplo, um vetor, né, uma coisa assim. Tá, então vamos ver exemplos mais específicos, né? Digamos que você quisesse calcular um espalhamento de gluons, né? E aí você vai ter uma forma que é essencialmente a mesma para qualquer multiplicidade, né? Qualquer número de pernas externas, ela é escrita de uma maneira compacta assim. Não se preocupem muito com o que significa cada detalhe aqui, mas notem que, além de ser uma coisa só para tudo, na verdade a medida escondia aqui uma delta, essa localização é localizada, essa integral é localizada, né, nas soluções dessa equação aqui. Então, quando esse argumento aqui é igual a zero, são os pontos que vão importar para essa integral. Então, essa integral, na verdade, é só uma soma. Você vai pegar esse integrando que sobrou aqui, calcular, né? Lembra que isso depende de sigma, então você vai substituir aqui no sigma os valores que são solução dessas equações, e, enfim, vai somar isso e vai obter um resultado.
E aí, impressionantemente, esse resultado vai ser o mesmo que você obteria se você fizesse o cálculo com o diagrama de Feynman, né? E aí, sei lá, você quer fazer um cálculo que tem 6 pernas externas, aí vão ser, sei lá, 100 e tantos diagramas possíveis, se você estiver pensando em gluon, né? Porque o gluon tem alta interação, então tem vários diagramas. Você pode fazer isso, quer dizer, é claro que vão sair vários termos daqui de dentro também, mas o ponto é, você não precisa saber quais são os diagramas, será que eu esqueci um, né? Tudo sai daqui de dentro, simplesmente substituindo N por 6 e repetindo. Aí, obviamente, eu não disse o que são essas coisas, né? Esse CN, porque também não seria relevante, porque eu quero apresentar aqui, mas esse CN é basicamente um fator que depende dos fatores de cor do gluon, né? O gluon tem essa carga de cor, então eles vão entrar aqui como traços de geradores, etc. E esse objeto aqui, que eu não vou dizer o que é, ele contém informação de cinemática. Então, momento, polarização, etc., está incluído aqui. Tá, então, qual é a ideia aqui? A ideia é que, para qualquer teoria, esse pedaço todo, até aqui, é a mesma coisa. Então, o que muda é o que você bota aqui, né? É o que estava escrito aqui. Tudo que veio antes do CN ali, era esse dmn. O resto é um integrando que depende da teoria. Então, se você quiser descrever a amplitude de gluons, aí tem que ser isso aqui, o integrando. Esse CN e PF. Aí, digamos que você queira fazer gravitons, o que você faz? Você tira esse fator de cor e bota outro igual. Tá vendo? Então, quer dizer, essa ideia de double copy se manifestando através dessa formulação de CHY, né? Se você pegar uma lagrangiana lá de Einstein-Hilbert e quiser fazer a conta via gráfico de Feynman, você vai encontrar a mesma coisa que resolver essa equação aqui, né? E lembra que lá, se você quisesse fazer uma coisa de 4 pontos, já era absurdamente difícil, né? E aqui é só você substituir aqui n igual a 4, você vai ter um termo só nesse produto, né? É o produto de I igual a 4 até 4, então tem um só. Enfim, eu tenho que dizer quem são essas matrizes, aqui vão ser matrizes, tem que calcular um determinante, mas enfim, isso aí o computador faz para você, né? Você não precisa calcular determinante na mão. Mas o que eu queria realmente chamar a atenção aqui é esse fato de que tem essa ideia de double copy, né? Você pega esse objeto, em vez de ser um só, bota 2, e agora você recuperou o resultado para a gravidade. Então, está aparecendo essa ideia de que a amplitude de graviton é um quadrado, em algum sentido, de amplitude de gluon, né? Bom, mas aí essa história de que você tem que integrar sobre uma esfera com pontinhos, né? Isso lembra expressões vindo de teoria de cordas, como a gente já tinha acabado de ver, né? Essa coisa aqui de você ter uma esfera com pontinho. E aí isso levou, naturalmente, a essas duas pessoas proporem um modelo chamado de cordas Ambi-Twistor, que foi proposto justamente para ser o modelo cujas amplitudes dão uma fórmula desse tipo, né? Porque essa fórmula aqui ela foi meio que postulada, tinha uns argumentos pelos quais ela deveria funcionar, e você verifica depois que funciona de fato, dá a mesma coisa que calcular o diagrama de Feynman. Mas de onde veio isso, né? Por que isso é assim? Tem alguma razão? Então, Mason e Skinner propuseram essa teoria de cordas chamadas Ambi-Twistor para que fosse uma teoria que desse aquilo naturalmente, né? Lembra que você podia obter o resultado pela teoria de cordas usual, tomando depois a tensão para zero, para infinito, etc., né? Mas eles queriam obter exatamente aquela forma, do jeito que está ali, com delta, inclusive, tudo. Aí eles propuseram esse modelo aqui, que você consegue obter um certo limite singular da teoria de cordas usual, você cai nisso, mas enfim, eles propuseram esse modelo em que essa parte vai ser responsável por dar sempre a mesma coisa aqui, né? Esse termo que antecede o integrando é sempre o mesmo. E o que você bota aqui de ações complementares left e right, que na verdade não importa, podia ser S1, S2, tanto faz, SA, SB, são só dois termos que se adicionam, que em última análise vão corresponder aos pedaços que aparecem aqui, né? Então, dependendo do que você bota, aparece isso ou isso e tal. Existe uma correspondência bionívoca entre os termos que você adiciona aqui nessa ação e os termos que vão aparecer naquela expressão para amplitude no final das contas. Bom, e aqui tem uma tabela com algumas possibilidades, né? Então, você pode botar uma certa ação que corresponde a você ter uma álgebra de correntes, que vai levar você a ter geradores de um grupo de calibre, etc. E aqui a gente já viu, por exemplo, que Young-Mills com Young-Mills dá gravidade, né, usual de Einstein. Você pegar Young-Mills com um modelo de sigma não linear. Porque repara que esse double copy foi generalizado de forma que não precisa nem ser a mesma cópia, né? Basta que sejam duas coisas que satisfaçam certas propriedades. Mas então, Young-Mills com o modelo sigma não linear está o eletromagnetismo de Born-Feld, que não sei se vocês já viram, mas é uma eletrodinâmica não linear, né? Enfim, aí tem outras coisas que você pode fazer, e aqui vai ser uma única propaganda breve que eu vou fazer, mas nem é com o intuito de ser propaganda, é mais para motivar vocês, pelo seguinte, que às vezes a gente fica achando que propor um negócio novo, você tem que ser muito inteligente ou ter uma ideia genial, e na verdade, às vezes é só você estar no lugar certo, na hora certa, e pensar um negócio que por acaso ninguém pensou antes, né?
Então, quer dizer, a gente acabou contribuindo aqui, eu e o Olof Engelund, que era pós-doc na Uppsala também, na mesma época que eu, a gente propôs aqui a ideia de colocar nada, né? Então, non aqui significa nada. Então, você tem uma correspondência, né? Você botar um certo SL, um certo SR e ver o que acontece. A gente falou, e se eu botar nada, né? Vou botar nada mais SR, acontece o quê? E a gente descobriu que dá algumas coisas interessantes também, né? Então, a gente acabou adicionando uma linha e coluna aqui nessa tabela, que obviamente é simétrica, né? E aí dá algumas coisas meio esquisitas. Esse df quadrado é tipo uma teoria de Young-Mills, mas o termo cinético, em vez de ser aquele f mini, é um df mini ao quadrado, né? Então, enfim, é aquela história de ter derivadas de ordens superiores, enfim, dá algumas coisas esquisitas. Se você fizer essa double copy desse df quadrado com Young-Mills, aí em vez de dar Einstein, dá outro tipo de gravidade, que é a gravidade envolvendo curvatura ao quadrado, etc. Enfim, aí tem coisas que vão aumentando em grau de nonsense, quando você vai aqui para a direita, mas o fato é que você consegue obter resultados novos e, enfim, simplesmente que você pensou no negócio que por acaso ninguém tinha pensado, né? Então, para vocês que estão começando agora, né, estudantes, é bom saber que às vezes é só você ter uma ideia que ninguém teve, é isso, né? Bom, então aqui está resumida essa ideia de como é que você pode obter amplitudes numa teoria terceira a partir de duas diferentes, né? Então, só para deixar isso um pouco mais explícito, aquela ideia intuitiva de juntar duas cordas abertas para dar uma fechada, matematicamente, aquilo quer dizer é o seguinte: você tem n-3 fatorial combinações diferentes de uma amplitude de corda aberta com n pernas externas, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai juntar, o que eu falei de pegar os quadrados, na verdade é o seguinte: você pega um vetor que tem n-3 fatorial componentes e bota esse vetor aqui à esquerda e à direita, e no meio você tem, sendo sanduichado aqui, uma matriz que é n-3 fatorial por n-3 fatorial, né? Se você botar n igual a 4, para facilitar, né? 4 menos 3 é 1. Então, se você tiver só 4, é uma coisa mais simples. Você vai ter uma amplitude, um termo e uma outra amplitude. E aí, para você ter ideia do que aparece aqui, são termos tipo esse aqui, né? Esse alfa' é basicamente o inverso da tensão da corda, que aqui eu peguei de outra referência e ficou assim. Então, a tensão indo para infinito corresponde a alfa' indo para zero, né? Que está relacionado com o comprimento da corda. Então, se você quiser recuperar a teoria quântica de campo, você pega o alfa' e leva para zero. E aí o que você nota é que se você pega o alfa' aqui para zero, você tem uma coisa finita, né? Porque o limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, é finito. Então, esse objeto aqui que vem da teoria de cordas, na verdade, você pode tomar o limite dele e começar a aplicá-lo a teorias que não vêm de teoria de cordas, né? Então, basicamente, para calcular as amplitudes que estão aqui, você poderia pegar uma amplitude, por exemplo, desse modelo sigma não linear, com uma amplitude de Young-Mills, e colocar aqui, e no lugar do S você bota o limite desse S quando a alfa' vai para zero. Aqui eu botei o caso mais simples, né? Se você tiver N's maiores, você vai ter expressões mais complicadas, mas é sempre uma coisa tipo senos sobre alguma coisa, sempre dá finito, né? No final das contas. E aí você constrói o que você quiser. Então, essa aqui é a ideia da double copy mais explicitamente, né? Bom, e aí para fechar, para a gente voltar a coisas um pouco mais mundanas, né? Quem se perdeu aí pode voltar agora, que vai ficar mais fácil de entender onde é que a gente quer chegar. Inclusive, se alguém quiser perguntar alguma coisa, que eu acho que já estou falando demais. Bom, se não, então, vamos voltar aqui para coisas um pouco mais mundanas. Então, o que é interessante é que essas ideias todas, né, de double copy e usar métodos baseados em cordas para calcular amplitudes, isso tem sido usado recentemente para você obter resultados em relatividade geral normal, né, sem nada de estranho. Então, você tem, por exemplo, esse cara aqui, o Thibaut Damour, é um dos pesquisadores mais antigos aí na área de ondas gravitacionais, métodos efetivos, etc. Ele tem feito trabalhos que relacionam, né, você calcular amplitudes gravitacionais em altas energias a observáveis clássicos em relatividade geral, em particular, observáveis relacionados ao problema de dois corpos, que é isso que interessa para ondas gravitacionais, né? A grande maioria das fontes de ondas gravitacionais são binários, né? Você tem estrelas de nêutron orbitando uma outra, buraco negro, etc. E você vê aqui outro exemplo, né, de artigo relativamente recente, General Relativity from Scattering Amplitudes. Então, isso é uma coisa que realmente está muito em voga, tem muita gente trabalhando nisso. E uma coisa curiosa é que no resumo, esse cara aqui é um cara bem peculiar, né, o Thibaut Damour, e no resumo desse artigo, no abstract, ele escreveu o seguinte: e a gente urge esses especialistas em amplitude a usar essas técnicas novas para calcular a amplitude de dois loops e tal, que vai resultar na terceira ordem pós-minkowskiana. Terceira ordem é aquele G de Newton ao cubo, né?
no hamiltoniano efetivo de um corpo, né? Aí ele botou isso no abstract, assim, a gente fez uma provocação, a gente quer saber se realmente essas técnicas aí funcionam ou não, né? E aí o povo da área tomou isso como provocação, e aí o grupo lá dos V-Burn na Califórnia fez isso, de fato, calculou o negócio do ano seguinte, usando exatamente essas técnicas. Como é que eles calcularam isso? Eles calcularam a amplitude de 2 loops em teoria de Young-Mills, que é muito mais fácil do que gravidade, e aí colaram as duas e obtiveram os resultados que eles queriam, né? Então, você vê que esses métodos... Eu acho muito interessante porque, assim, a ideia original é quase um GPS da teoria de cordas, entre aspas, né? No sentido de que o pessoal usa essa coisa de que, quando Einstein... Para falar de física básica e física aplicada, né? Quando Einstein estava estudando lá a relatividade, ele estava preocupado em fazer o eletromagnetismo ficar consistente, porque, né, a mecânica newtoniana não era compatível com eletromagnetismo, etc. E hoje em dia a gente tem GPS funcionando em tudo quanto é lugar, celular, e as contas que os satélites fazem dependem da relatividade geral, né? Então isso é meio que um GPS da teoria de cordas, no sentido de que parte de uma ideia muito intuitiva, né, de que duas cordas abertas formam uma fechada, e hoje em dia isso é aplicado para calcular amplitudes, amplitudes não, formas de onda gravitacional, hamiltoniana, etc. Outra coisa curiosa, não sei se vocês notaram, é o nome que aparece aqui, né? Então, o bom velhinho lá de 1968, que marcou o início da teoria de cordas, né? Ele agora também está nessa área aí de ficar calculando observável em relatividade geral, né? Então, ele meio que fundou a teoria de cordas, num certo sentido, e agora está trabalhando com os frutos da teoria de cordas. Bom, então isso foi para a ordem G3, né? Mais recentemente fizeram até a ordem G4 já, usando esses métodos. E só para vocês entenderem melhor o que significa isso, tem uma tabela aqui que representa esse hamiltoniano efetivo para a interação de duas partículas, né? O problema de dois corpos em relatividade geral. Bom, então o primeiro termo é uma constante que não importa, né? Você pode pensar como um pedaço da energia potencial, mas para a gente aqui tudo bem. Esse primeiro termo seria o que você chamaria de zero pós-newtoniano, né? Porque zero pós-newtoniano é newtoniano. Então, esses dois primeiros termos foram calculados por Newton, né? Você tem energia cinética mais energia potencial. Então, limite newtoniano é isso aqui que você tem. Esse tem várias correções, e tem dois tipos de correções que você pode pensar. Você tem correções em V sobre C, ou V sobre C ao quadrado, que você vai chamando de correções pós-newtonianas. Então, o newtoniano não tem V sobre C nenhum, né? Não depende da velocidade. Quer dizer, tem o termo cinético, obviamente, né? Energia cinética, mas o potencial não depende da velocidade. E aí você vai adicionando esses termos aqui que tem V sobre C, né? Aqui tem os 1 sobre C ao quadrado, 1 sobre C ao 4 escondido. Todos esses termos têm potências de V sobre C, etc. Então, ordem 1 pós-newtoniano, 2, 3, etc. E, além disso, você tem a expansão pós-minkowskiana, que é você sair do espaço plano e adicionar curvatura. E aí isso aqui é o que corresponde a você adicionando fatores de G, né? Cada 1 sobre R que aparece aqui é um fator de G. Então, no primeiro pós-minkowskiano, né, o zero pós-minkowski é Minkowski, então G igual a zero. Não tem curvatura, não tem atração gravitacional. O primeiro pós-minkowski é o termo newtoniano usual, vai com 1 sobre R. Aí o segundo são os termos que tem 1 sobre R ao quadrado, né? Então, você vai vendo que essa linha aqui horizontal da tabela, você vai cruzando várias ordens pós-newtonianas, se você sabe cada uma delas. Então, se eu não me engano, o limite da arte, como é que se diz isso? Esqueci, como é que se diz isso? Arte. Estado da arte. O estado da arte, hoje em dia, é a ordem 4, né? Então, você já tem toda essa linha aqui calculada. Parece que tem uns grupos que não concordam entre si, isso está meio que em discussão ainda, mas a última coisa que foi calculada foi isso. E aí tem os resultados aqui também, na vertical, que você pode ir calculando, e até uma forma de você conferir, né, que de fato o negócio funciona. Se você fizer a expansão em V sobre C, até essa ordem V a 10 aqui, pegar esse termo, ver se funciona ou não. Bom, então, era basicamente essas coisas que eu tinha para mostrar aqui. Como eu falei, né, isso foi totalmente enviesado, né? Isso aqui eu peguei esse slide emprestado do Michael Green, na Strings do ano passado, que você tem vários temas que são tocados de alguma maneira pela teoria de cordas hoje em dia, né? Então, o que eu falei aqui é muito pouco, né? Eu falei brevemente de teoria de perturbação em cordas, que é fazer esses cálculos de amplitude de cordas. Falei de ADS-FT e holografia e falei de métodos modernos de amplitude, né? Então, tem várias outras coisas que eu não falei nada de supersimetria, por exemplo, poderia ter falado. Então, se você ficar olhando aqui dentro, tem várias coisas, né? Toquei muito brevemente na história de entanglement entropy, né? Que é emaranhamento holográfico, que tem a ver com essa história de você ter entropia proporcional à área da região e tal. Mas, enfim, tem muitas coisas, matéria condensada,
ondas gravitacionais falei também. Não falei nada de cosmologia e tal, amanhã vocês vão ver sobre cosmologia, não baseado em teoria de cordas, eu imagino, mas modelo padrão cosmológico. Aqui seria o Beyond, né? Quer dizer, Beyond the Standard Model Cosmology. Mas, enfim, tem várias coisas, obviamente eu tinha que fazer um recorte, né? Eu já falei demais só com essas coisas que eu peguei. E também são as coisas que estão mais próximas com a minha área de pesquisa, né? O que eu gosto sempre de mencionar é que é interessante que muitos desses resultados que eu mencionei, eles não dependem da teoria de cordas. Então, aquela tabela que eu mostrei de relações entre amplitudes, você poderia, de alguma maneira, ter chegado àquilo sozinho, né? Você foi lá, fez uns cálculos, pegou, sei lá, regra de Feynman para gravitação, 100 termos, calculou e viu que existe uma relação de que a amplitude de gravitação é o quadrado de amplitude de Young-Mills. Descobriu isso sozinho, de alguma maneira. A própria correspondência ADS-FT, você não precisa necessariamente passar por teoria de cordas, se você estiver pensando só no limite de acoplamento fraco do lado de cordas, porque isso é só uma teoria de gravitação usual. Então, você poderia descobrir que tem certas coisas em teoria de campo conforme em acoplamento forte que correspondem a quantidades calculadas em teorias de gravitação no acoplamento fraco, né? Então, quer dizer, tem várias coisas que você poderia ter descoberto independentemente, mas que tem uma explicação natural na teoria de cordas, né? No caso particular da relação entre as amplitudes, é a coisa mais natural do mundo. Qual é a origem fundamental do método chamado de double copy hoje em dia? É que duas cordas abertas juntas dão uma fechada, né? E do ponto de vista da teoria de campos, não tem nenhuma motivação especial para isso funcionar, né? Mas vindo de cordas é uma coisa natural. E aí, a teoria de cordas segue sendo um caminho promissor para a descrição quântica da gravidade, né? E uma nova surpresa pode estar logo ali. A gente viu que ao longo dos anos as coisas foram surgindo, né? Então, sempre vale a pena continuar investigando. O Rodrigo está aí para continuar investigando. Acho que o Matheus também, não? Matheus também? Então, ótimo. E, bom, fazer agora uma mini propaganda, nosso grupo lá no Rio, né? Eu, Afonso e Henrique Nelson. Afonso e Henrique Nelson trabalham mais com a parte de ADS-FT, eu trabalho mais com a parte de amplitudes. Mas, enfim, se quiserem visitar lá em algum momento, estaremos muito agradecidos. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, a gente tem tempo para algumas perguntas. Obrigado, Thales, pela apresentação. Foi muito boa. Alguém? Já fizeram bastante pergunta durante, né? Mas se quiserem fazer mais, podem fazer. Não? Sobrou nada? Alguém? Não, acho que é uma curiosidade. Essa questão que você falou de que, de certa forma, você poderia encolher essa corda, né, tubular e aí virar uma circunferência, uma bola de 4 pontos, isso se tornaria a somatória dos diagramas de Feynman. Isso. Nesse sentido, me fez lembrar... No limite em que a tensão é infinita. Sim. E isso me fez lembrar sobre as bolhas de vácuo e se isso teria alguma interpretação em relação a isso ou não. É uma curiosidade. Como é que se diz? Boa pergunta. Tá vendo? Olha, não sei, realmente. Eu acho que tem alguns trabalhos, tipo amplitude de vácuo, assim, na própria teoria de cordas, né? E aí eu não sei se você poderia tomar um limite que recupera alguma coisa de teoria de campos. Você está falando de bolha de vácuo no contexto de teoria de campos, né? Então, eu imagino que tem alguma coisa, mas não sei, assim. Primeiro, obrigado pela apresentação, foi muito boa. Eu queria saber daquela tua pesquisa que você estava fazendo com os gráficos, a tabela com as teorias. Você falou que tem aquela teoria meio esquisita ali, que o seu termo cinético ele tem aquela derivada. Sim. Essa teoria tem interpretações físicas para ela? Vocês já conseguiram tentar fazer alguma fenomenologia em cima dela? Ou é mais matemático mesmo, por enquanto? É mais matemático, mas é no sentido de ela ser útil para você obter outras coisas, né? Assim, ela, por si só, talvez não tenha muito interesse físico. Mas uma das coisas é a própria gravidade conforme, que você pode obter resultados em gravidade conforme usando esse df quadrado, né? Combinando ele com Young-Mills usual. Então, isso é uma das coisas. Outra motivação é dentro da própria teoria de cordas. Então, uma coisa que eu não incluí aqui, mas que também existe, é esse método de double copy dentro da própria teoria de cordas. Então, você pode mostrar, por exemplo, que mesmo amplitudes de cordas abertas,
que aí já é uma coisa que foge um pouco à motivação original, né, de duas cordas abertas e uma fechada. Foi descoberto ao longo dos anos que mesmo cordas abertas podem ser colocadas, as amplitudes de cordas abertas podem ser colocadas nessa estrutura de... Onde é que estava isso? Aqui. De alguma amplitude, esse mesmo núcleo aqui, essa matriz aqui no meio, e outra amplitude, né? Então, mesmo as amplitudes de cordas abertas podem ser colocadas nesse tipo de coisa. Se você tiver supercordas, vai aparecer uma amplitude de super Yang-Mills. Isso foi descoberto lá em 2011, eu acho, por aí. Para a corda bosônica, também tinha uma conjectura de que você deveria ser capaz de fazer isso, mas não se sabia qual era a teoria que você ia botar. Porque se é bosônico, não pode ser super Yang-Mills, que é uma teoria supersimétrica. E aí a gente acabou descobrindo que, de fato, essa teoria louca que aparece aqui, não é exatamente essa, é uma deformação massiva dessa. Mas, enfim, é df² mais mf², essencialmente. É exatamente a teoria que você deveria botar ali para construir amplitudes de cordas abertas bosônicas usando aquele formalismo de double copy, né? Então, era outra cópia que faltava, tem a ver com essa teoria. Legal, obrigado. E também, se por algum motivo você quiser saber sobre uma teoria de gravitação que envolve tensores de curvatura ao cubo, eu não sei se você está interessado nisso, mas se você tiver um dia, ela corresponderia a essa cópia dupla aqui de df² com ela mesma, né? df² com df², corresponde a nada, naquela ação, te daria amplitudes nessa teoria. Isso aqui eu não sei se tem alguma motivação. A gravidade conforme tem bastante, né? Tem o tal do Starry-Nets, um modelo de cosmologia usando gravidade conforme, mas R³ acho que não tem nada, né? Mas enfim, está lá. Se alguém quiser um dia olhar, essa teoria df² vai ser útil para isso. Oi, obrigado pela apresentação. Eu queria saber quais são as abordagens de teoria de cordas para tentar resolver aquele problema da discrepância entre a energia do vácuo calculada e medida. Eu sei que tem algumas abordagens, e cordas acho que é a melhor delas nesse problema de QFT. Aí é você que está dizendo, mas... Mas, não, quer dizer, é isso, né? De novo, está entrando no ramo aí da cosmologia, que eu não tenho muita coisa concreta para te dizer, mas, de fato, existem esses trabalhos, como eu mencionei. Qual é o seu nome? Como eu mencionei para o Vitor agora há pouco, desse Robert Brandenberger, que você pode olhar, que basicamente consiste em você calcular as contribuições desses vários outros estados que surgem da teoria de cordas para a constante cosmológica, né? E você tentar, quer dizer, para a energia do vácuo, você associaria à constante cosmológica, de maneira talvez ingênua, não sei. E de fato, eles conseguem algumas coisas, né? Essas coisas sempre dependem muito do modelo, né, que você está usando. Aí vai depender do parâmetro que você coloca e tal. Mas, enfim, não sei te dizer nem qual é o estado da arte, assim, qual é a última coisa que fizeram nisso. Uma outra pergunta rapidinha é que você tinha falado que se a gente tomar a tensão fundamental indo para infinito, a gente retoma o limite de partícula, né? Isso. Mas tipo, poderia acontecer... Nesse sentido que eu apresentei, né? Ah, entendi. Mas, sei lá, meio ingênuo assim, mas poderia acontecer, sei lá, da corda se romper, não sei. Não, a corda não vai se romper, porque na verdade você não vai tomar esse limite. Ah, tá. Quando eu digo tomar esse limite, o que você está querendo dizer é aquela história de você ter lá o fio, né, no eletromagnetismo, e você está longe do fio. Então, tomar a tensão indo para infinito significa eu estou muito longe do fio, né? É basicamente isso. Valeu. Assim como se você quiser fazer um modelo super realista aqui desse fio, levar em consideração a espessura dele, né, a densidade volumar de carga, distribuição e tal, você vai ter uma expressão super completa que certamente, se você tomar uma distância muito grande, ou seja, tomar o raio do fio para zero, digamos, ou o raio do fio muito menor do que a sua distância, você vai recuperar o que você teria, né, na sua teoria efetiva, que é calcular o campo elétrico longe do fio. A ideia é essa. Então, você não está, de fato, tomando tensão para infinito. Você só está considerando que a tensão é muito maior do que qualquer força relacionada, quer dizer, qualquer força característica do que você está fazendo. Né? Ou, equivalentemente, como tensão tem a ver com o inverso do quadrado do comprimento, né? Os comprimentos típicos do que você está fazendo são muito maiores do que o comprimento típico da corda. Isso significa tomar T para infinito ou alfa' para zero. E de uma outra forma, só para complementar, né, se você está preocupado com a visão pictórica mesmo, física, de pegar uma corda usual e esticar,
A ideia é que se a tensão for infinita, você tem que fazer trabalho para esticar uma corda, né? Basicamente vai ser a tensão vezes o deslocamento, isso te dá a energia da corda. Se a tensão é infinita, você tem que aplicar energia infinita para ela sair de um ponto e chegar a alguma distância finita, né? Então, é por isso que você pensar ao contrário, em vez de a corda já existe, e aí eu tomo o limite e ela colapsa num ponto, pensa que ela já era um ponto. E aí você tem uma tensão infinita, você quer esticar a corda, não consegue, né? Basicamente isso. Acho que alguém... Essa é a primeira vez que eu vejo amplitude de espalhamento e teoria das cordas numa mesma frase. Ah, é? Mas você já estudou teoria quântica de campos? Já. Tá. E a gente está falando de amplitude de espalhamento, e em nenhum momento você usou a palavra seção de choque ou taxa de decaimento. Que eu acho que eu usei brevemente, mas sim. Agora passou batida. E que são coisas que, quando a gente estuda amplitude de espalhamento, basicamente é a seção de choque que a gente busca calcular. Só que você não está buscando calcular a seção de choque, eu acho. Não, é porque como é que você calcula a seção de choque? A partir das amplitudes de espalhamento. Mas quando você está no CERN, você mede a seção de choque porque você jogou sua laranja na parede. Isso, exatamente. E aí você mede... Ou você jogou uma laranja na outra, pode ser. E eu queria saber, então, porque pelos artigos que você mostrou, aparentemente existe uma busca mais para validar essa união de amplitude de espalhamento com cordas. Existe uma busca mais em estrelas e em coisas mais cósmicas. A impressão que eu tive. Então, a minha pergunta é justamente essa. Como vocês estão pensando em validar essa proposta de amplitude de espalhamento com a teoria das cordas? Eu não sei se validar acho que você está pensando em validar no sentido de, por que eu estou fazendo isso, né? Por que isso realmente é útil, né? Eu acho que a resposta é porque, principalmente no caso gravitacional, que foi de fato onde se sagrou, né? Onde se sagraram essas aplicações, você teria muito mais trabalho para calcular essas coisas de qualquer outra forma, né? Então, acho que é por isso que é o exemplo que eu estou mostrando. Existem aplicações de teoria de cordas para cálculo de amplitude de espalhamento de partículas usuais mesmo, né? Métodos que são meio que inspirados em cordas, que vieram de ideias que surgiram de cordas e tal, para melhorar algoritmos que as pessoas usam em programas e tal. Mas a questão da seção de choque, como eu falei, é porque, na verdade, para calcular a seção de choque, você vai calcular a amplitude, e aí depois você vai tomar o módulo quadrado, etc., integrar, fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, eu não falei aqui em nenhum momento de seção de choque, mas para toda e qualquer amplitude de espalhamento que apareceu aqui, poderia ter sido usado num cálculo de seção de choque ou taxa de decaimento, né? Mas o ingrediente para isso é a amplitude. Por isso que eu me concentrei na amplitude. Mas, no ponto de vista das aplicações mais recentes, de fato, principalmente a partir de 2016 ou 2017, quando detectaram o primeiro sinal diretamente, né, das ondas gravitacionais, que a comunidade meio que se voltou para isso, porque assim, as pessoas estão precisando de cada vez, as pessoas, eu digo, quem investiga ondas gravitacionais, né, experimentais e teóricas e tal, precisa de cada vez mais uma precisão maior para comparar o que eles detectam lá com modelos que vão dizer, isso aqui é um buraco negro de tantas massas solares, ou não sei o quê, ou tem spin ou não tem spin, né? O spin, no caso, seria o momento angular. Mas, e aí, quer dizer, para você aumentar essa barreira de precisão, você precisa de, se a gente olhar, por exemplo, para aquele hamiltoniano, de ordens cada vez mais altas. Aqui, né? Então, você precisa de ordens cada vez mais altas aqui, né? E como é que você calcula essas ordens cada vez mais altas? Então, uma maneira bastante eficiente é via métodos de espalhamento de partícula. E como é que você calcula a amplitude de partícula? Para a gravidade, em particular, um dos métodos mais eficientes é você calcular primeiro para a teoria de calibre e depois tomar o quadrado, né? Então, é validado dessa maneira essa abordagem por conta disso. É muito mais simples fazer desse jeito. Obrigado. Então, vamos agradecer ao professor Tales de novo aí. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Agora